Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com desta segunda-feira e, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. O América conquistou um empate importante diante do Ceará no Independência e subiu à primeira divisão. Além disso, é claro, vamos falar do empate de Cruzeiro e Palmeiras e também de Atlético e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mas esse campeonato aí já era. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Leandro? Olá, internauta. Vamos falar aí principalmente dessa conquista do América, né? Que é muito legal para o futebol mineiro, para o time do América, né? Bem legal mesmo. A gente curtiu muito esse acesso do América. A gente espera que ano que vem ele não suba para ser saco de pancada, né? Tomara que mantenha uma base aí do time, contrate jogadores e entre no Campeonato Brasileiro Série A para fazer bonito, né? É verdade. Gente, todo mundo sabe, todo mundo conhece aqui, mas Rômulo Abreu, à minha esquerda, tudo bem? Dá um close nele, Fausto. Ah, garoto. Agora é o seguinte, o América conseguiu empate 1-1. É um jogo difícil no Independência, o Ceará até saiu à frente do marcador, mas engrossou o caldo e conseguiu o América um empate. Um jogo foi interessante, mas a gente não vai falar aqui do jogo, é claro. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu com o América ao longo dessa campanha, né? Meu caro Rômulo, o América teve um desempenho um pouco aquém, na minha opinião, no início do campeonato. A gente começou um pouco a duvidar desse acesso, mas depois o time com o Givanildo Oliveira engrenou. Tiveram alguns bons nomes nessa campanha, como o Toscano, o próprio Richarlison, Sávio é um bom jogador também. O goleiro João Ricardo também, um ótimo goleiro. Aliás, é o meu voto, tá, para o goleiro do ano aqui em Minas. Mas é uma vaga que foi suada e conquistada com muita alegria, né, meu caro Romulo? Sem dúvida. Acredito até que surpreendeu o próprio time da América, porque realmente no início da Série B, o América ele não dava muito indício de que ia lutar por essa vaga, não, né? Mas aí é até um pouco parecido com o Cruzeiro, mais ou menos no meio do campeonato o time engrenou, conseguiu encaixar, e aí eu acho que teve muito dedo do Givanildo, que é um técnico que tem uma identificação com a América, conseguiu vender a ideia dele, o projeto dele de realmente buscar acesso com esse time, aproveitou muita molecada ali no time da América, muito jogador jovem que rendeu. E aí, realmente, o gosto deve ser especial para o time da América, porque ele não entrou como apontado como um dos candidatos ao acesso, né? Já tinha uma vaga ali que virtualmente já estava meio reservada para o Botafogo pela diferença mesmo de estrutura, de tradição. De grana. De dinheiro que o Botafogo tem. Mesmo na Série B, ele consegue um lucro maior do que os outros times. Então, sempre quando um time desses de história grande cai, a gente já imagina que ele não vai permanecer. E aí, em tese, os times já encaram como só tem mais 3 vagas, né? E o América não era apontado como um desses times que ia brigar forte por essa vaga, mas cresceu no campeonato, teve uma campanha de superação muito legal mesmo, fez bons jogos no Independência, conseguiu usar o Independência a seu favor. Em outras campanhas, o América não conseguia se impor dentro de casa, esse foi um diferencial nesse ano. E aí chegou esses jogos finais aí, que ele parece que sentiu um pouco a pressão porque a vaga estava muito próxima, de repente bateu uma ansiedade, até por ser um time que tinha muito garoto, que tem muito garoto, e aí perdeu o jogo para o Paraná numa partida que o América jogou mal, não conseguiu repetir as boas atuações, vinha de goleada e contra o Vitória, que era um concorrente direto, mas não conseguiu repetir, jogou mal, perdeu. Ontem, no sábado também, tinha tudo para vencer, porque estava jogando em casa, não conseguiu, mas o empate foi suficiente. Então teve uma pressãozinha ali, sentiu um pouco de ansiedade, mas só enalteceu mesmo o viés heróico mesmo dessa classificação do América. Pois é, a questão toda dessa classificação do América, na minha opinião, é que vale ressaltar que esse time do América teve alguns problemas também no início da temporada, né? O time não se encaixava de jeito nenhum. E aí tiveram paciência, o Givanildo se manteve na equipe, conseguiu trabalhar e colocar essa equipe na onde eu acho que o América merece. O América, na minha opinião, contra os times de Santa Catarina, por exemplo, eu acho que o América é maior, tem mais história, inclusive, que a maioria deles. Um grande exemplo que o América pode seguir na próxima temporada é a Chapecoense. A Chapecoense é um time que tem grandes valores, tem ótimos jogadores, é uma equipe que é pequena, mas é uma equipe que se estruturou para se manter na primeira divisão. Tanto que faltam 2 rodadas para o Campeonato Brasileiro, a equipe já está totalmente livre
da questão do rebaixamento. Enquanto outras de grande tradição, como o Vasco, a gente pode colocar o Avaí, o Figueirense, o próprio Curitiba, estão lá disputando para ver o Goiás, para ver quem vai jogar a segunda divisão ano que vem. Das equipes que subiram, Vitória, Botafogo, Santa Cruz, equipes de grande tradição no futebol brasileiro. Era difícil até a gente imaginar o Campeonato Brasileiro sem o Santa Cruz. Santa Cruz é um time gigantesco que não pode ficar fora da primeira divisão nunca. Com relação, por exemplo, aos que não subiram, Paysandu, que já disputou uma Copa Libertadores, já foi campeão nacional, inclusive em cima do Cruzeiro. Temos também o Bahia bicampeão brasileiro, continuará na segunda divisão. O Ceará, inclusive briga para não cair para a terceira. O Bragantino, que já fez final de Campeonato Paulista, também na segunda divisão. Então, existem algumas situações em que o América conseguiu superar e que tudo, na minha opinião, eu coloco na conta do Givanildo Oliveira, que foi um baita treinador, que na minha opinião foi o treinador do ano aqui em Minas também. O cara chegou e revolucionou praticamente o América inteiro e o coloca como também um dos favoritos à conquista do Campeonato Mineiro. Por que não? As equipes vão estar divididas aí entre Primeira Liga e Campeonato Mineiro, o Atlético inclusive com a Libertadores, então vai ficar uma situação interessante para o América. E tem uma outra situação que é interessante, que essa classificação do América para a primeira divisão, claro, depende muito do que vai acontecer nessa última rodada, em que o América inclusive pega o Botafogo, o América pode ainda ser vice-campeão da Série B, colocá-lo também num qualificatório para a Copa Sul-Americana. Dependendo do que aconteça na próxima temporada, o América pode inclusive jogar a Copa Sul-Americana, o que seria o momento máximo da história do América, né, meu caro? Seria inédito na história da América disputar um torneio continental e seria interessante. Essas situações elas servem mesmo para fazer o time pensar grande, né? O América é um time extremamente querido mesmo e que merece onde vai estar a partir do ano que vem, na Série A, mas a gente vê em vários momentos aí, durante vários anos, o América pensando pequeno mesmo, né, retraído, e essas possibilidades de disputar um torneio continental, de entrar forte, de voltar a revelar bons nomes, como o Richarlison. O time do América tem um elenco interessante e que já está aí no mercado, vários nomes do América aí sendo sondados, especulados em times grandes aí do Brasil. Para pensar grande mesmo, para voltar a tratar o América com a grandeza que ele merece. Exatamente. Então, realmente, acho bem legal essa possibilidade de disputar a Sul-Americana, até para dar uma despertada mesmo na diretoria do América, na torcida do América, que muitas vezes o time precisava e às vezes não consegue encher o estádio, colocar um número bacana. Esse ano já foi diferente, a torcida abraçou o time mesmo, e é isso que a gente quer ver mesmo, a torcida abraçando o time mesmo do América. E vale lembrar que na próxima temporada é Campeonato Brasileiro, Série A, né? O nível de exigência é um pouco, né, maior. E que faz com que a torcida da América tenha que comparecer ao estádio, porque se o americano não comparecer ao estádio, fica realmente difícil do América se manter na primeira divisão. E lembrando que a gente compara muito o América com a Chapecoense, no caso da Chapecoense, a torcida vai em peso, inclusive. Por isso que a Chapecoense não cai, porque ela vai mais que Figueirense e Avaí. Então ela vai continuar na primeira divisão se a torcida assim mantiver a questão do público lá em Chapecó. Agora, falando de Cruzeiro e de Atlético, temos um Campeonato Brasileiro praticamente definido nessa situação, né? Rômulo, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Palmeiras 1-1, até saiu na frente com o gol de Marcos Vinícius, mas no segundo tempo a equipe parou, dormiu e viu o Lucas Barros fazer o gol de empate e praticamente tirar a equipe da Copa Libertadores de 2016. Que já era difícil, ficou quase inviável, né? Não vou dizer impossível, mas está bem inviável mesmo para o Cruzeiro. E é lamentável, porque o time estava conseguindo um bom resultado fora de casa, estava jogando melhor que o Palmeiras. E aí o Marcelo Oliveira fez uma mudança tão óbvia, né, de colocar o Lucas Barros para o Palmeiras explorar a bola aérea, que inclusive é uma das grandes armas do Marcelo Oliveira, né? No Cruzeiro era assim também, e desse time do Palmeiras, o Cruzeiro caiu fácil, né? Tomou um gol de cabeça, explorando uma bola aérea, desperdiçou uma oportunidade, o Cruzeiro teve chance até de fazer mais gols também. O William não foi tão bem como nas outras partidas, né?
Teve algumas chances, 2 ou 3 chances aí de marcar, enquanto ainda estava em vantagem, depois que estava empatado e desperdiçou. Então agora a gente estava fazendo umas contas ali, ele precisa que o Inter perca, né? Tem uma série de combinações de resultados. O Inter não pode ganhar mais, inclusive para o próprio Cruzeiro na última rodada. Nem São Paulo. São Paulo, pelo menos empatar, né? E o São Paulo, eu acho até possível, porque tomou uma chacoalhada do Corinthians, então isso fere muito e dificilmente... Mas aí tem a questão da honra, né? Você tem que jogar a vida agora contra o Figueirense. Mas né? aí como é que faz esse time jogar a vida? A gente sabe que é difícil mesmo, né? Eles conseguirem tirar de algum lugar. O presidente até anunciou que vai sair uma barca desse clube agora, né? O Leco já declarou, já criticou o time, já falou que tem jogador sem compromisso... dentro de São Paulo, então fica um clima que já estava tumultuado, né, politicamente, e aí vem essa situação e essa goleada para o Corinthians. Realmente eu acho que São Paulo é difícil, pode ser que ele não consiga ganhar, não consiga essa reação que a torcida espera, que a torcida vai cobrar, o clima está bem pesado. O Santos também, ele precisa perder pelo menos um jogo, empatar outro, enfim, é uma série de combinações de resultados aí, tá bem difícil para o Cruzeiro. A questão é a seguinte, galera, só para o torcedor do Cruzeiro entender o tamanho do bagulho que vai rolar nas próximas 2 rodadas. O Figueirense encara o São Paulo, joga no Morumbi, o São Paulo não pode ganhar. Se ganhar, tchau, já é. Menos o empate. O Internacional também joga e também não pode ganhar. Joga contra o Fluminense no Maracanã. Se ganhar, bléu, acabou. Caso os 2 empatem, o Cruzeiro tem que ganhar do Joinville, isso é lógico. Não estou fazendo a conta mais do Cruzeiro, esquece o Cruzeiro. E caso os 2 empatem, o Cruzeiro ainda tem uma chance de chegar lá na final, lá na última rodada, com alguma chance de se garantir na Libertadores. O problema pega o Internacional, fora de casa. E tem que ganhar e torcer para o Goiás ganhar do São Paulo. É isso. Eu não vou colocar Santos e Sport nessa conta, porque eu acho que o Santos está focado mesmo na Copa do Brasil. O Sport ontem não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense fora. Então, eu acho que está muito entre São Paulo e Internacional. A disputa é muito dos 2. Caso tenha esse resultado positivo para o Cruzeiro tem alguma chance de chegar na última rodada com chances de Libertadores, ganhar do Inter e esperar o que vai acontecer, mas é menos de 1% de chance. Você não acha que o São Paulo não vai ganhar do Figueirense, né? Não é possível. Assim, na minha modesta opinião. Se o São Paulo não ganhar do Figueirense, fecha, joga a próxima temporada. Você vai agravando a crise, exatamente, né? Esquece. Porque, afinal de contas, ele não está jogando por jogar, né? Tá valendo uma vaga no G4. Detalhe nesses jogos do São Paulo. Ambos jogam pela permanência na Série A, tanto o Figueirense quanto o Goiás. A questão é que o Goiás pode ser rebaixado já nessa rodada. Então a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Logo, o Figueirense precisa de vencer porque ele tem poucos pontos e está todo mundo ali na cola dele. Acho que são 2 pontos só que afasta o Figueirense da zona de rebaixamento. Aí tem que ganhar mesmo. Então é um jogo muito atípico, né? Porque o São Paulo está jogando em casa, ele precisa ganhar, ele está lutando por Libertadores, isso salvaria a temporada do São Paulo, né? Minimizaria o vexame que ele passou ontem, mas ao mesmo tempo o Figueirense vai jogar a vida também, né? E a gente sabe o quanto que é difícil enfrentar esses times que vai jogar retrancado, totalmente fechado, por uma bola, e às vezes num jogo desse o São Paulo não consegue o resultado, começa a jogar contra o tempo, a torcida começa a pressionar, e aí é um pênalti, uma bola parada, um escanteio, uma falha, o time já está inseguro, e tem a defesa fraca. Um detalhe que é grave nessa situação é que o São Paulo joga antes, o São Paulo joga às 17 de sábado. Então, Cruzeiro Internacional e o Inter também joga sábado. Então, o Cruzeiro já joga contra o Joinville sabendo o que precisa fazer ou o que não precisa. Sim. O jogo contra o Joinville pode virar um mero amistoso. Porque o Joinville já está rebaixado. Sim. O Cruzeiro só pode alcançar no máximo a 6ª colocação, que seria interessante, blá blá blá, pegar a Copa do Brasil lá na frente, não sei o que, mas não é isso, que o Cruzeiro não joga o Campeonato Brasileiro para conseguir ser cabeça de chave de Copa do Brasil. Não dá pra gente imaginar que o Cruzeiro jogou a temporada toda para ficar em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, se bem que foi lucro, né? Seria um lucro, né? Mas é isso que eu tô falando, não dá para colocar isso como objetivo. Isso aí é o que acontecer na frente e ver o que vai acontecer. E aí tivemos também o jogo do Atlético e do Goiás aqui no Mineirão, desculpa gente, Independência. É um jogo em que eu tive o prazer de assistir e tive o
prazer também de achar que tá tudo errado. Não sei o que aconteceu com o time do Atlético. O Atlético jogou mal, não conseguiu envolver uma equipe pífia, que é a do Goiás. Desculpa o pessoal lá de Goiás, mas para mim o time do Goiás é pífio. E conseguiu apenas um empate que interessante, né? Que aí coloca o Atlético, aumenta a distância do Atlético em relação ao Grêmio na disputa pela vice-liderança, já que o Internacional fez o papel dele e venceu o Grenal por 1-0. Mas, Rômulo, não dá pra gente também exigir muito do Atlético depois do que aconteceu, né? Tanto que aconteceu na quarta-feira, um 4-2, aliás, na quinta-feira, um 4-2 sem dó do São Paulo, e também em virtude do Corinthians já ser campeão brasileiro, e foi até com muita tranquilidade, né? Sim, o time do Atlético está sentindo demais mesmo essa perda do título, né? Para você ver como que é irônico, né? O Atlético perde de 4-2 para o São Paulo, com 2 viradas, e aí o São Paulo vai lá e perde de 6-1 para o Corinthians. É muito engraçado isso. Time reserva do Corinthians. Time reserva do Corinthians, tomou um passeio. E aí o Atlético realmente, a gente vê isso, os jogadores do Atlético estão reconhecendo isso, que não estão conseguindo voltar a jogar bem, e tem esse fator do Levir Coupe também, essa indefinição, se ele fica ou não, uma pressão. Boa parte da torcida, uma parte considerável da torcida não quer o Levir. E tá virando novela já, porque já é um papo que se estendeu, inclusive, às vésperas do jogo contra o Corinthians. Sim. Isso atrapalhou demais a equipe em campo. A torcida, uma parte da torcida não quer o Levir, uma grande parte da torcida quer o Levir. Na minha opinião, eu acho que o Levir deveria permanecer. Não existe treinadores tão melhores que o Levir assim. O Levir conhece o grupo. E outra, se for trazer, vai trazer quem? O Muricy Ramalho? Legal, ótimo, baita treinador, excelente treinador. Mas ele vai dar conta? Eu tenho uma opinião sobre o Muricy Ramalho, que ele realmente é excelente, tem um currículo vencedor, mas passar 2, 3 semanas no Barcelona não transforma ninguém, não. Então, a gente vê alguns atleticanos comentando sobre isso, que o Muricy tem que vir, ele fez um estágio lá no Barcelona e tal. Como e se não o São assim. Paulo, campeão brasileiro, não fosse tão grande quanto o Barcelona. Exatamente. No Mundial, quando eles dois jogaram, quem ganhou foi o São Paulo. Mas fala da questão de reciclar, mas não, assim, lógico, a maioria dos besteira. Treinadores, quando eles ficam desempregados, eles vão mesmo pra Europa, dar uma rodada, mas tirar foto com o Neymar, assistir treino, bater papo, lá, não, beleza, né? Isso não transforma treinador. Vamos parar também com essa síndrome de vira-lata, porque quem entende mais bola? Muricy Ramalho ou Luiz Henrique? Exatamente. Não dá. Quem não tem dá. mais, né, história? Me dá aí, por favor, ô internauta, o time do Barcelona pra você ver se eu não monto um time de futebol. Aliás, tem time. Outra realidade. E eu vou te falar, tem time também, que os amiguinhos, entra lá em campo e resolve pra nós aí, vamos ver o que vai dar. Verdade. Eu não sei até que ponto que o Muricy seria uma ótima pro Atlético, não. O fato do Levir Coupe ter uma identificação com o clube e já ter esse time, já é uma continuação de trabalho, isso faz muita diferença. Mas a pergunta é, o Atlético, no caso do Levir Coupe tem esse grupo na mão? Isso que, eu tô lembrando muito da situação do Cuca em 2013, que foi para disputar o Mundial com essa mesma indefinição também, o Cuca já estava sendo sondado, parece até mais fechado. Besteira, né? É uma besteira, né? Renova fase por 2 anos, a gente vê o que dá nesses 2 anos, depois, paciência. Esse é um problema do futebol brasileiro, né? Os técnicos, eles realmente precisam de tempo, né? E eu acho que a campanha do Atlético... O Atlético é vice-campeão brasileiro. Mas ele quer, né? Ele quer continuar. A gente vê uma pressão da torcida e a cúpula do Atlético aí, uma parte querendo, outra não, uma pressão interna mesmo. Falam que o Daniel não quer o Levir Coupe, né? E quem está segurando o Levir Coupe chama-se Eduardo Maluf. É verdade. A questão é, presidente, define aí, meu amigo. A coisa está andando, o campeonato está acabando e vocês precisam tomar uma atitude até mesmo para colocar esse time em campo já em janeiro na Primeira Liga e na Libertadores. Não tem dessa não, viu, presidente? Escolhe logo isso aí e vamos ver o que vai acontecer. A temporada 2016 já vai começar com tudo antes, né? E tem que ter uma definição mesmo. E é inevitável a comparação. O Atlético fez um campeonato muito melhor. Brigou pelo título pau a pau com o Corinthians até o fatídico jogo lá na Independência. Tem jogadores muito bons. Em boa parte do campeonato, o time do Atlético era apontado como o time que era mais legal de se assistir. Bem, aí de repente,
Goleada em cima de goleada. A defesa para de jogar, porque para mim foi isso que aconteceu. A defesa do Atlético simplesmente entregou a taça para o Corinthians. O Lucas Prato teve altos e baixos do campeonato, mas, obviamente, ele teve mais altos. Tanto que eu acho que ele foi o melhor jogador do Atlético na temporada. Tem crédito. Aí você olha do outro lado da lagoa, o Cruzeiro, uma crise absurda, todo mundo descendo a lenha no Gilvan, torcida vaiando o treinador, pau cantando na sede administrativa, na Toca da Raposa, você vê um monte de pichação e tal. De repente o Gilvan arruma a casinha, o Cruzeiro está invicto a 12 partidas, pode até inclusive quebrar o recorde desse time bicampeão brasileiro, 13-14. E aí você sente que o Mano Menezes, tranquilo no cargo, já sabe que vai ficar até o final de 2017, projeta a longo prazo, né? Porque isso, futebol brasileiro, há 2 anos e meio é muito longo, inclusive, sim. né? Já sabe quem que quer trazer, já sabe quem provavelmente vai trazer. O time vai voltar a treinar no início de janeiro, já praticamente fechado para as competições que ele vai disputar. E no Atlético, que está numa situação muito melhor que a do Cruzeiro, a gente não sabe nada disso. Tá deixando perder, né? Poderia iniciar 2016 muito na melhor, frente do Cruzeiro. Muito tranquilo, muito mais tranquilo. Sim, e a gente vê, de repente, o primeiro ano como presidente do Daniel Nepomuceno, de repente a gente vê uma inexperiência, apesar de que ele foi vice do Calil, acompanhou, né, por muito tempo, substituiu o Calil, então não era pra gente esperar essa inexperiência, mas o que a gente vê é isso. Tô até coçando aqui, galera, porque veio um mosquinho aqui. Mas não é só isso, cara. Tem outro detalhe também, que é em relação ao jeito do Leverkusen negociar. Pelo que eu sei da história, a cúpula atleticana se reuniu com a comissão técnica e com o Leverkusen em agosto. Em agosto, Rom. Fez uma proposta, levou-se tempo para o Leverkusen devolver a contraproposta. Depois disso, esse estilo, até uma matéria do Thiago Nogueira, se você quiser ir dar uma olhada no internauta no dada.tempo.com.br/SuperFC, tem uma matéria muito legal do Thiago Nogueira, que ele fala que esse jeito japonês do Leverkusen atrapalha muito as negociações, porque ele é muito tranquilo. O Leverkusen lembra muito o Kimi Raikkonen, da Fórmula 1. É o piloto que tá lá, aí vai renovar? Ótimo, legal, tamo aí de novo. Não vai renovar? Legal, eu vou disputar DTM, vou disputar lá Mundial de Rally. Ele sabe que ele tem um mercado no Japão. Ele quer mexer com restaurante lá em Curitiba, hotel, sei lá o que o Leverkusen quer também. E ele mesmo disse várias vezes que dependeria muito dos resultados do Atlético no Campeonato Brasileiro, né? O que ia acontecer. Dá a impressão de que ele não sabia se ele ia querer continuar dependendo de como terminasse. De repente, terminando turbulentamente como está acontecendo, talvez aí ele já muda de opinião. Talvez seja um problema realmente, como você falou, de gestão por parte da diretoria. Mas eu acho também que o Leverkusen está um pouco de saco cheio e está querendo dar uma descansada aí depois desses 7 anos no Japão e desse 1 ano e meio no Clube Atlético Mineiro. Que, aliás, foi uma grande, caso confirme a saída do Leverkusen, foi talvez a melhor experiência do Leverkusen como treinador no Atlético, né? Já que no Cruzeiro ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e jogou muito bem no Campeonato Brasileiro em 96, chegando até a liderar a competição e entrando no mata-mata até como favorito, né? Mas futebol é isso. Beleza, cara? É isso aí. Então tá bom. Então obrigado, Rômulo. Valeu. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Falar de futebol e vamos acompanhar aí o restante dessas 2 rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro, essas definições aí de Libertadores, o rebaixamento já está praticamente definido. E esses bastidores do futebol, né? Que agora é até mais isso mesmo que a gente acompanha mais, os bastidores, definições de técnico, o Leverkusen fica ou não, quem que vem para o Cruzeiro, como que o América vai lidar aí com essas novidades aí para o ano que vem, de Série A. Isso aí, o futebol não para, né? Realmente, o futebol não para e dezembro promete ser um ano cheio, pelo menos, do escritório dos diretores de futebol, beleza? Então é isso, internauta, um grande abraço e até a próxima.